Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Para você que está aqui nos escutando, estamos no episódio 100. 100. Quem diria, hein? Especial, hein? Quem diria? Quanto tempo tá que a gente tá fazendo podcast já? Desde março de 2020. Março começou a pandemia, então abril, maio, provavelmente. Depois a gente confere, mas acho que é isso. Olha, 2 aninhos. 2 aninhos, um brinde a isso. Um brinde. Para mais 2, depois mais 2. A gente só tá parando para férias, né? 56 semanas no ano, aí você para 6 semanas ali, 50 por ano, cara. Legal, né? Muita a média coisa. tá boa. Muita coisa. E o ano, né? Ainda tem para esse ano. Com E certeza. quem tá conhecendo a gente agora, tem 100 episódios de conteúdo profundo, leve e descontraído. Vai ouvir porque vale a pena, cara. Tem muito episódio bom. Exatamente. O pessoal às vezes vê o número 100 e fala, pô, o que é Fica isso aqui? desanimado, né? Não, acho que agora quem tá pegando o número 100, talvez tenha muita gente nova. Porque esses caras com 100 episódios, pô, os caras devem ser bons, né? Pô, tá sobrevivendo aí no mundo dos podcasts. Então, você que tá conhecendo agora, volte, tem muita coisa. E você que já viu o título do episódio, a gente vai falar sobre... Sem um pé no chão. Baita trocadilho, vai. Não, essa daí eu mandei bem na escolha. Ele ficou esquentando 2 semanas o trocadilho. Pensando, matutando. Vai ser esse. Boa, Franco. Mandou Tudo isso bem. pra falar do quê, Rafa? Para falar do apoio unipodal. Por falar em apoio e por falar em episódio comemorativo, Caramba! o que vocês acham de falar do Apoia-se? Vamos falar do Apoia-se. Muito bom, cara. Se eu achei que eu tinha mandado bem, aí você mandou bem demais. Não é? Então, para quem tá... deve ser a primeira vez que a gente está divulgando isso oficialmente. O nosso podcast, então, estamos chegando ao 100º episódio. Tem muito conteúdo, com muita gente boa. Mas isso tem um custo. E a gente gostaria que vocês ajudassem a gente a arcar com esse custo. Mas óbvio que a gente não quer só isso, a gente quer, na verdade... A gente não quer só dividir a conta, né? Exatamente, a gente não quer dividir a conta só, a gente quer que vocês venham tomar essa cerveja aqui com a gente. Então, a nossa ideia com esse Apoia-se é que vocês se sintam realmente nessa mesa aqui com a gente. E para isso a gente tem algumas recompensas nesse Apoia-se. Entre elas, realmente... Dependendo do tipo de apoiador, você pode realmente vir aqui acompanhar uma gravação com a gente. O que mais que tem aí de... Agora de cabeça não vou lembrar. Não, mas a gente pode ir falando algumas coisas. Lembra que tem nomenclaturas para isso. Nomenclatura. Baita resenha, a gente pode separar um momento para falar sobre isso, mas a pessoa vai ter benefícios... tanto de participação, então a participação aqui na gravação deles, vai ter participação em um grupo, né, onde a gente vai discutir semanalmente ali vários assuntos e não precisa ficar só esperando chegar o episódio novo, né? Vai ter contato direto com a gente numa rede social própria, né? O que não é necessariamente bom, já antecipo, porque eu tenho contato semanal com eles dois. Então pense 2 vezes nesse aspecto. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, você vai ter acesso a esse tipo de trocadilho que você ouviu aqui no começo do episódio. Exatamente. Interessante, né? Interessante. E o ponto animal é que se você for nosso patrão, apoiador master, você tem, esse é o melhor benefício, eu vou destacar. Assinou ali o plano de apoiador master, você vai poder mandar uma frase, a que você quiser, e designar pro Rafa ou pro Cássio. Eu não tô valendo, tá? Tá bom, não tá. E a gente vai falar no meio do podcast, assim. Do nada. Do nada. Soltar. Mande sua frase. Pode ser pedir para mandar um beijo pro seu pai, a gente vai mandar. Não tô sendo humilde aqui. A frase que você quiser, a gente vai soltar no meio do episódio. Você é nosso patrão. E obviamente o Franco trouxe brincando, né? Que, pô, como assim, né? Quem que vai querer ficar nesse grupo que não agrega tanto, só traz trocadilho, só traz piada ruim? Bom, na verdade, a ideia é criar um senso de comunidade em torno do que a gente conversa aqui, que é funcionalidade, que é movimento humano. Então, você que nos acompanha aqui já é um fiel ouvinte e quer ter uma participação mais ativa e criar junto com a gente esse senso de comunidade, está mais que convidado a
sentar na roda com a gente. E já sabendo em primeira mão, a nossa proposta é começar a fazer experiências com os nossos convidados também. Então, um dos exemplos, a gente trouxe aqui o Felipe Rô, que é escalador profissional da seleção brasileira, e o Rafa já foi fazer uma escalada com ele. Então, esse tipo de vivências a gente quer promover mais e você vai estar presente com benefícios para a participação nesses eventos. É isso. E cursos também, né? Então, tem todos esses benefícios. Ficou interessado também? A gente não vai ficar fazendo só propaganda aqui, vamos entrar no conteúdo, mas Bora. O link está aí embaixo. Entra na descrição do Spotify, entra no nosso Instagram, acessa o link, confere, escolhe lá o seu plano. Espero que seja o patrão para fazer a gente dar risada aqui. Boa. Vamos lá, vamos falar então sobre o tema aqui, sem uma perna. A gente vai falar sobre apoio unipodal. E eu vou chamar o Cássio aí para falar. Cássio, a ideia foi sua do tema. E a ideia veio de um estudo recente aí, que ficou meio famoso na mídia. E quando sai esse tipo de estudo de associação, o pessoal adora compartilhar, começam a tirar conclusões meio inusitadas a respeito das associações que os estudos apontam. E qual que foi esse estudo? O que ele traz aí, Cássio, como associação? Ele estava separadinho aqui para mostrar, é óbvio que saiu, né? Mas é um estudo, na verdade, esse estudo circulou aí na mídia tradicional. Compartilhei uma publicação do Estadão a respeito desse estudo, que é um estudo que diz que se você consegue ficar pelo menos 10 segundos, aliás, o idoso, assim, vamos começar de novo, porque 50 anos não é idoso ainda. Cortou? 50 anos sou quase eu, e eu tô longe de ser idoso. Há controvérsias. Pessoas acima de 50 anos que não conseguem se manter numa perna só por pelo menos 10 segundos tem um risco de morte de até 7 vezes. Um risco de morte 4 vezes maior em até 7 anos do que aqueles que conseguem ficar mais de 10 segundos. Então, esse estudo que foi publicado num jornal científico britânico circulou aí nas redes sociais, na mídia tradicional, e sempre chama muita atenção, como o Rafa disse. E as associações tendem a ser diretas, né? Então, se eu fico numa perna só, eu vivo mais. O nosso cérebro faz isso, né? Relação de causa e consequência, né? Se uma coisa acontece, então isso acontece devido a isso que também aconteceu junto. É bem comum, né? E tem outros estudos desse tipo, por exemplo, estudos que relacionam maior força de preensão manual com maior longevidade. Um outro que também publiquei aí recentemente era trofismo, a força muscular da coxa também está associada à longevidade. E aí alguém mais desavisado pode pensar, poxa, mas qual que é a relação de ter força na mão e viver mais? Se eu ficar lá fortalecendo minha mão, eu vou viver mais? Ou no caso do apoio unipodal, né? Quer dizer que hoje eu me equilibro 5 segundos numa perna só. Se eu treinar, me equilibrar mais de 10 segundos, eu ganhei 4 anos de vida, assim, diminuiu o meu risco de morte. E todos esses são medidas indiretas. Por que alguém que tem mais força na mão vive mais? Porque a força na mão é só um indicativo indireto, um indicador indireto de que essa pessoa é mais funcional. Provavelmente essa pessoa que tem mais força na mão faz mais atividade física, tem um trabalho mais braçal, ou simplesmente é um idoso que vai e faz seu supermercado. Então isso é só um indicativo que ela já tem uma vida mais funcional. E por outro lado, aquele idoso, aquela pessoa que já está num processo de senilidade, é isso? Estou certo? Senilidade, se você está querendo falar como doença, sim. Isso. Essa pessoa que, então, de repente já tem comorbidades, que já tem dificuldade de locomoção, essa pessoa vai ter menos força na mão porque ela já está menos funcional. E por isso, o que causa ela ter menos força na mão é a mesma coisa que faz ela morrer mais cedo, mas não tem um vínculo direto entre ter força na mão e viver mais. Perfeito. Então, essa é a introdução dos porquês.
A gente quis falar sobre o apoio unipodal. No final das contas, a gente vai querer abranger muita coisa a respeito do apoio unipodal. Esse daí foi uma passagem só para ninguém ficar achando que se passar o dia inteiro equilibrado em um pé só, vai necessariamente ficar imortal. Foi um disclaimer para quem acompanha aí. Aí o Saci vai viver para sempre. Para sempre, para sempre. Aí, ó, se você tiver no apoio, vocês vão ver esse tipo de coisa. Bom, vamos seguir. Beleza. Deixa eu mandar uma filosofísio aqui, uma filosofada. Quando eu vi essa matéria de jornal, eu publiquei lá no Stories e já falei, pessoal aí do Movimento em Foco, vamos gravar um episódio sobre isso. Porque muito cedo na minha carreira, na verdade, eu já comecei a identificar a importância do apoio unipodal. E hoje quem passa por nossos alunos, quem passa por nossos ambulatórios de físio, quem passa na Care Club, certamente vai fazer um equilíbrio, um exercício que é o apoio unipodal. Teve um determinado momento aí do curso de fisioterapia lá da USP que começaram a chamar esse exercício de siqueira, ficar numa perna só com tríplice flexão. Porque fazia com todo mundo. E para quem não sabe, Siqueira é seu sobrenome, também, né? Senão, por que Siqueira, né? O que esse cara tá falando? Então, realmente, o apoio unipodal é muito importante e a gente vai entrar nisso, na importância funcional do apoio unipodal. Além de garantir mais longevidade, como a gente já trouxe aqui. Exatamente. O cara que interpreta tudo errado vai ouvir falando agora e falar, nossa, E a filosofada que eu queria dar é a seguinte, porque a locomoção humana é sempre feita com a propulsão alternada, né? A gente não é igual o canguru que propulsiona com as duas pernas ao mesmo tempo. Então a gente está sempre com uma perna no chão e uma perna no ar. E eu acho que agora a filosofada eu vou... Vai, força. Eu vou forçar. Quero ver, vamos ver a sua capacidade. Vou até virar para você, vai. É aquela que pode dar muito certo e pode dar vergonha. Caraca, vai. Mas é bom. A assimetria é muito boa. Qualquer uma delas vai repercutir. Só não pode ser mais ou menos, vai. Espero que não seja mais ou menos, então. Eu acho que é a cara do nosso podcast. Porque a gente tem um pé no chão. Que esse pé no chão... Vai. A gente tem um pé no chão que é o profundo. A gente tem raiz, a gente tem uma base sólida, a gente está com a base no conhecimento teórico, no conhecimento acadêmico, na ciência, na resolução de problemas dos nossos pacientes. A gente tem um pé no chão, mas o outro pé está no ar. E o que é esse pé no ar? É a inovação, é a criatividade, é o leve descontraído, é conversar dessa profundidade com o pé no chão enquanto a gente... Sem ser chato, né? Sem ser chato, tomando cerveja, dando risada e sem ficar falando aqui de método científico. Não, a ciência está na nossa base lá, mas a gente está aqui falando de resenha. A gente está resenhando e esse pé no alto é o pé que está indo atrás de um novo ponto de apoio, de fazer uma nova propulsão. E então é bem a cara do nosso podcast, que é leve, profundo, leve e descontraído. Caramba. Foi bom. Caramba, foi ótimo. Não, mandou muito. Foi ótimo. Uhum. Boa. Corte, Liza, tá? É isso. Bom, vamos lá, vamos falar do apoio unipodal. Você começou a falar, então, dá uma passada pela importância do apoio unipodal, que está presente na locomoção, nossa, enquanto seres humanos. E até antes da gente falar do apoio, de fato, em que tarefas ele está presente, o porquê que ele é tão importante, e a gente vai dissecar bastante isso, você citou uma das tarefas, que é a locomoção, que talvez seja uma das tarefas mais importantes para o ser humano em termos de independência, né? Então, se o apoio unipodal está ali como uma fase importante de uma tarefa tão relevante para a autonomia do ser humano, então a gente tem que olhar para isso mesmo, né? Tem. Então... vamos lá, vamos falar sobre o apoio unipodal. Bora. Pode começar se quiser. Bom. Porque senão eu vou puxar para o que você sempre fala que é a minha resposta de puxar. Não, porque o Franco vai estudar lá a evolução.
Só engano que estudo, eu sou curioso. Legal, traz evolução. Legal. Né? Mas um ponto interessante é a gente entender que o grande diferencial do ser humano para outros animais, principalmente primatas, não é que outros primatas não façam locomoção ortostática. Eles fazem, têm a capacidade de fazer. A questão é que o ser humano faz isso preferencialmente, né? Então, você pega um primata semelhante, ou ele vai fazer braqueação, que é a movimentação pelos membros superiores de galho em galho, né? O famoso de galho em galho, ou ele vai fazer nodopedia em grande parte do tempo, que é o apoiozinho lá nos nozinhos do membro anterior desse primata. E aí, conforme ele precisa fazer alguma coisa a mais, ele consegue adotar a postura ortostática, só que às custas de uma série de ajustes e compensações, porque a arquitetura daquele corpo não é desenhada para lidar com carga axialmente, principalmente em relação ao eixo ali do tronco da coluna. Principalmente em relação à arquitetura de membros inferiores, bacia, pelve. Não vou entrar muito em detalhes, acho que não é o objetivo. Mas ao longo do tempo e do processo de seleção natural, o que foi tendo é que, por coincidência ou não, essa arquitetura foi mudando e foi selecionando aquela que combinava mais com o que tinha vantagem num ambiente de savana, um ambiente descampado, em que você tem um horizonte vasto à sua frente, que você é uma presa fácil, mas também consegue detectar presas fácil. Então é uma vantagem você conseguir subir sua posição, subir o posicionamento da cabeça a ponto de fazer uma varredura e antecipar coisas. E aí foi combinando já que a principal força atuante é a gravidade em cima dessa posição ortostática, se eu me alinhar melhor em relação a ela, tenho mais vantagens. E, ao mesmo tempo, não pode esquecer do nosso amiguinho Sol no ambiente de savana descampado, menor superfície de contato exposta ali para ser agredida pelo Sol, né? Então, não é à toa que a gente tende a ter cabelo na cabeça. Alguns, que fique muito claro, para proteger. Enfim, uma série de adaptações começa a acontecer para colocar a gente em vantagem. Pô, o suor, menor pilificação e tudo mais, entre elas essas adaptações da arquitetura óssea, articular mesmo, e muscular, que favorecem a gente conseguir se apoiar com muita facilidade comparado a outros primatas em um pé só. Então, acho que esse é o contexto inicial. Caramba. Legal, hein? Profundo. Não foi leve, né? Aí eu deixo para você a leveza. Foi leve também. Porque aqui aula. E é isso. Nossa locomoção basicamente depende de passar por uma fase de apoio numa perna só. Qualquer locomoção, caminhada, corrida, subida de escada, subida de rampa, andar para frente, para trás, para um lado, para o outro, a gente sempre mudando de direção, sempre vai passar por uma fase de se apoiar numa perna só. E dá para entender muito bem o porquê do achado desse estudo, né? Exatamente. A pessoa que se equilibra mal ou por pouco tempo, não necessariamente mal, mas por pouco tempo, já é uma... A gente consegue inferir que ela provavelmente faz pouco dessas atividades de locomoção, que envolvem autonomia. Exatamente. E perfeito isso. E aí entra tanto na questão da atividade física, do quanto essa pessoa está ativa funcionalmente e de quanto ela tem autonomia, quanto que ela depende de outras pessoas. Então, tudo a ver com a sobrevivência. E além da locomoção, a gente vai se apoiar numa perna só em diversas outras situações. A hora que precisa aliviar a carga de um pé, pisa num prego, vai precisar de apoiar num pé para tirar o pé machucado do chão. Vai lavar louça, tira um pé do chão para dar aquela descansada, apoia o outro pé no joelho, que é um apoio unipodal falseado, mas... Então, putz, a gente precisa dependendo saber... da situação de alcance, você vai usar um apoio unipodal, até para contrabalancear, de repente, um alcance de membro superior, você vai precisar da elevação do outro membro inferior.
enquanto um tá apoiado. Ou uma questão então de equilíbrio. alcance de membro inferior mesmo. Puta, caiu um Alcance negócio de no membro chão, inferior. eu vou pegar com o pé pra não Aí agachar. a gente já faz aquela função de primata, o alcance puxando com os dedos, aquela pecinha de Lego pra você não pisar mais tarde. Porque isso é um perigo, hein? Ah, tô fazendo um disclaimer aqui, ó. Quem tem filho, cuidado com peças de Lego. Já avisa o Cássio, já viu? avisa, não compre Lego. Lego patrocina a gente. Mentira, Lego é mó legal, mas tem que tomar cuidado. Tem que usar e guardar depois. Esse é o ensinamento. O cara tem um trauma com Lego. É que isso aí é uma piadinha na internet, a galera adora falar disso. De, não, puta, um Lego, vai pisar no Lego. Não peguei essa. Mas você já pisou no Lego? Não, eu Dói. nunca- Eu nem tive Lego, eu sou mais velho que isso. É Playmobil. Playmobil eu tive muito. Playmobil não machuca. Comandos em Nutella. ação. Geração Nutella. E, pô, bem lembrado essa questão do alcance, qualquer direção de alcance. E o melhor esporte do planeta, que é o futebol. Se você tem uma ação para uma perna, você só pode se apoiar na outra. E mesmo aquele esporte que é uma gincana, eventualmente você vai aterrissar com uma perna só, que é o vôlei. Exatamente. Você vai precisar do apoio unipodal em algumas aterrissagens mais desequilibradas e tal. Perfeito. Então, você viu, né? Do melhor pro pior esporte. Que isso, sacanagem. E assim, não para, até né? a gente trazer alguém do vôlei aqui. E não para. Luta. Pra chutar a cabeça de alguém, você precisa estar primeiro apoiado na outra perna, a não ser que você já tenha propulsionado e tá no ar. Né? E aí dá pra até, obviamente, é muito óbvio, algumas das conclusões acabam sendo óbvias, mas aí você entende, a pessoa que pratica atividade, o quanto de demanda unipodal, atividade física, esporte, né? O quanto de demanda unipodal, de repente, essa pessoa tem durante o esporte e a correlação com a autonomia no dia a dia e, de repente, longevidade pro dia a dia, né? E sabe o que é engraçado? O momento que a gente pega, às vezes, talvez eu esteja fugindo totalmente, mas a gente tende a pensar, pô, o cara faz esporte, ele é exposto a demandas que são constantes de apoios unipodais, então talvez tenha uma chance maior de, né? Populacionalmente, realmente, você pega a população que treina, que se exercita, na média todo mundo vai ser melhor, mas às vezes a gente pega uns caras ruins no unipodal, que você fala, cara, como que esse cara, sei lá, faz o esporte que faz, corre, joga futebol, o cara não para nem um pé só. E aí os parâmetros de ser bom ou ruim não é tempo mais, né? Muito provavelmente fica muito tempo no apoio sobre uma perna. Aí é o como e a gente vai entrar nisso também, né? Acho que podemos entrar já nas demandas do Vamos lá, bora. unipodal. Então, a gente já viu que é uma tarefa, uma forma de sustentação que é usada em várias tarefas, várias formas de locomoção. O Franco estava falando de quando os primatas, nós humanos, assumimos a posição vertical. Houve uma adaptação anatômica para isso. Mas ainda assim, você tem um centro de massa alto, o tronco, vamos dizer, a cerca de 1 metro do chão, seu centro de massa, ou até mais, com a maior parte do peso, tronco, cabeça e membros superiores lá em cima, e aí você tira um dos apoios. A gente tem uma perna de cada lado, e quando você tira um dos apoios, você fica com apoio só de um lado. Então eu sempre falo que é como se eu tivesse uma mesa aqui, se dessa mesa a gente tirasse os 2 pés do lado direito e quisesse que essa mesa parasse no lugar. A mesa não vai parar, ela vai cair obrigatoriamente. E como é que o ser humano é capaz de se equilibrar numa perna só, sendo que 60% a 70% do peso corporal estão lá em cima e... No caso do Rafa, 80%. Sim. Não precisa explicar, né? Sim. Acho que o pessoal já entendeu. Tem algumas interpretações daí, mas segue o jogo. Liza. Foi inevitável. Por favor. Até perdi o fio aqui. Então, tirou a mesa vai cair se a gente tirar os 2 pés de um canto, mas o ser humano consegue parar de pé. E isso requer ajustes. Então, a primeira coisa é entender mesmo que o equilíbrio unipodal, a sustentação numa perna só,
é uma questão dinâmica, não existe um equilíbrio unipodal estático. Mesmo que você esteja numa perna só parado, isso requer constantes ajustes posturais para você permanecer mais o tempo que for necessário. E aí, sigo falando? Vamos embora. Não, segue. Eu posso só aproveitar o que você acabou de falar e né, trazer uma outra coisa, porque a gente ouve constantemente o termo equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Cara, no ser humano não existe estático, né? Pode ser um equilíbrio quieto, né? A pessoa não perturbado. Não perturbado, mas estático não existe. Estático é aquilo que é inerte, a cadeira ali onde não vai, se ninguém mexer nela. Mesmo no ortostatismo bipodal. Sim. Exato. Não, todas as situações. Todas as situações. Não tem uma situação que não há. E a literatura científica tem um problema com esse nome mesmo, né? Porque eles não querem chamar de estático, aí tem artigos que chamam de quase estático, tem artigos que chamam de equilíbrio quieto. Quieto tá bom, né? Não bom. Perturbado, sei lá. Enfim, acho que dentro dessas demandas aí, já que a mesa não vai parar, por que a gente para, né? Quando a gente está com os 2 pés no chão, 50% para cada lado, a carga que vem lá do tronco, cabeça, tronco, se dissipa e divide ali metade para cada membro inferior, se a gente estiver no equilíbrio ali, né, proporcional, é claro. Lembra que dá para equilibrar de formas diferentes, 60-40, 70-30 e versões, até chegar no 100% zero, que é o unipodal. Mas para isso acontecer, a gente vai ter que sair de uma situação equilibrada, proporcional, como a gente está falando, que conta com uma vantagem de ter um autobloqueio ali da pelve, né? Então você tem a força-peso se equilibrando e anulando com a força de reação do solo, que quando chegar na pelve ali, ela fecha esse anel pélvico pelo pubis e pela sacroiliaca e dá uma estabilidade que é praticamente passiva. Então você não precisa de muito esforço, de muito tônus, de muita coisa para com 2 pés no chão se manter. Uma base um pouquinho mais larga, ainda que o centro de massa esteja alto. Algum controle no sagital, no frontal, mas mínimo. Começou a bagunçar isso, foi lá pro 50-50, 60-40, 70-30, até chegar no 100%. Esse centro de massa vai lateralizando, projetando em cima da base nova que você vai assumir, que é a base só de um pé, que ela não representa, sei lá, não tenho esse dado, mas imagino que ela deva representar 20, 25, 30% da base que era antes. Então ela é muito pequena. E a principal perda é lateral-lateral, né? E nosso equilíbrio fica também apoiado só em um canto, que é o canto do quadril. Aí que a bagunça começa, né? Aí que a bagunça começa. E o sistema nervoso precisa ter essa capacidade de ajuste para fazer uma mesa parar com apoio só num dos cantos. Então, a primeira coisa é isso que o Franco falou. O centro de massa que, quando a gente está com os 2 pés apoiados, ele está caindo entre os 2 pés. Se a gente simplesmente tirar um dos pés do chão, o centro de massa vai estar fora da base. E aí a gente vai cair assim como a mesa cairá. Então, o primeiro ajuste necessário é jogar o centro de massa em cima da base. Precisa jogar o peso para o lado. E trazendo um pouco do que a gente vivencia, uma experiência de paciente, até observando atendimentos, às vezes, de outros físicos, às vezes faltou simplesmente olhar para isso, né? Muitas vezes é solicitado para o paciente, você vai se equilibrar em uma perna. Pronto. Como avaliação, perfeito, vamos ver como esse indivíduo se comporta. Mas como instrução, às vezes falha. Se você não identifica isso, que está faltando esse deslocamento lateral do centro de massa, não dá para equilibrar, né? Tipo, física, mecanicamente é inviável. O cara vai ter aquela retirada rápida, vai cair e vai apoiar de novo. Bateram o pé da mesa e depois ela estava caindo, colocaram de novo o pé na mesa. E aí, com uma instrução simples assim, tipo, joga o peso em cima da perna de apoio, o cara ganha alguns anos de vida. Mas, cara... Olha só, perfeito. Isso. Tem um negócio que é realmente muito simples. É a questão da instrução, orientação, foco. As pessoas focam no quê? As pessoas focam na perna que está no alto. O unipodal não é da perna... Por mais que nosso tema aqui seja sem um pé no chão,
Cara, esse um pé que não tá no chão não faz nada. Nada de muito importante, a não ser correr atrás do prejuízo que já aconteceu. Né? Então ele vai correr atrás do prejuízo tentando equilibrar um tronco que foi pro lado. Opa, foi mal. Ele joga mais massa pro outro lado. Ou então, putz, a massa já deslocou, vamos criar uma nova base. Aí ele volta e entra no chão novamente, que é, por exemplo, esse exemplo. Mas a gente tem que estar com foco na base que está fincada lá no chão. A sustentação vem, obviamente, da perna de apoio. E aí, já uma dica, para quem vai analisar um apoio unipodal, quer dar uma instrução melhor para o seu paciente na hora de fazer um equilíbrio unipodal, observe essa transição, porque é obrigatório jogar o peso para cima da perna de apoio. Qual que é o ideal? Jogar o peso para cima da perna de apoio com o eixo vertical mantido. Então, o tronco vai continuar verticalizado, a bacia vai continuar horizontalizada, e vai ter uma aduçãozinha de quadril, só que ela suficiente para o corpo andar um pouquinho para o lado e o peso cair em cima da perna. Então, se isso acontecer, você põe o eixo alinhado em cima do pé de apoio, fica muito fácil equilibrar. O que as pessoas costumam fazer para jogar o peso em cima da perna de apoio são duas possibilidades mais comuns. Ou requebra a bacia, então solta, dá aquela rebolada, daquela requebradinha na bacia para ela andar para cima da perna de apoio. Que é um deslocamento excessivo, né? Excessivo. Ou o tronco, né? Os ombros, a cabeça vão se inclinar mais para o lado da perna de apoio. Então, ao invés de levar as duas cinturas pélvica e escapular juntas, mantendo o eixo do corpo sobre a base de apoio, o que a pessoa acaba fazendo é lateralizar. Leva só uma das cinturas, leva só a bacia ou só o tronco superior. Então, nessa transferência de peso entre duas pernas e uma perna só, já está grande parte dos problemas que o paciente, o atleta ou quem quer que seja, vai apresentar quando ele tiver dificuldade de ficar na perna só. Uhum. E acho que com o que você falou, a gente já consegue até ler um certo comportamento e inferir possíveis falhas, né? Então, por que será que tal pessoa lateraliza, falha na sustentação, joga a pelve de lado para conseguir adotar esse unipodal? Por que será que um outro trava a pelve, não mexe, bloqueia mesmo e joga massa às custas do tronco inclinando lateralmente? Por que será que tem um outro que fica um pouco mais rígido, joga braço e fica se equilibrando igual na corda bamba, né? Então é daí que a gente começa a ter um olhar um pouco mais refinado, a ponto de oferecer para cada um deles uma estratégia, depois corretiva, ajuste, que condiga melhor. Chutei, acho que é. Condiza. Condiza. Condizer. Diga aí, Rafa. Não sei, não importa, condiza, escreva nos comentários. Eu não vou falar diza, Rafa. Diga, Rafa. Mas é do verbo condizer. Que significa, na etimologia da palavra, dizer junto. Vamos dar um Google para descobrir. Mas enquanto a gente não descobre qual que é, mas que tem alinhamento com a proposta da falha da pessoa. Então você vai corrigir a falha de acordo com aquilo que é pertinente. Acho que não é todo unipodal e toda falha é remediada igual. Acho que é isso, né? Uhum. Cara, e aí acho que entra uma questão interessante, que é a tendência de ser simplista na nossa área. Não estou dizendo só do fisioterapeuta, da área do movimento. Põe a pessoa numa perna só, se o cara requebra a bacia, chama isso de Trendelenburg e põe a culpa no glúteo médio. Isso, e a leitura é tal qual um teste ortopédico, sim, não, positivo ou negativo. Exato. Né? E aí, enfim... Tem pano pra manga aí, vai. Não dá pra ser assim, né? Essa interpretação não dá. Não tem como. A quantidade, aquilo que a gente sempre fala, a quantidade de graus de liberdade envolvida em qualquer movimento e num apoio unipodal não foge disso. Você pode ter variação de todo tipo, assim. Então, como que você vai falar que, o quadril caiu ou não caiu? O quadril não é o único responsável por um bom apoio unipodal. Você tem uma série de ajustes antes, né, até da estabilidade do quadril, e juntos, na verdade, né, você tem uma necessidade de ação antigravitária da perna de apoio, o quadril ali funcionando bem junto com a musculatura do tronco,
Então, o pé também respondendo bem contra o solo nessa atitude antigravitária. Realmente são muitos componentes para você avaliar e, ao invés de só julgar que o quadril caiu, não caiu, no Trendelenburg, ou no máximo, qual que era o outro termo que era usado? O Trendelenburg, tipo, falseado, assim, né? Quando a pessoa inclina o tronco. Exato. Uhum. E assim, o pobre simplista vai falar isso, sim ou não? Alguém que já olha um pouquinho mais vai falar, putz, é importante olhar que além do quadril tem também... Pode apertar de novo. Nessa história da leitura, da análise do apoio unipodal, alguém vai olhar como um teste, sim, não. Né? Então vai falar, tem Trendelenburg? Não tem. É positivo, é negativo. Alguém um pouco mais refinado vai falar, não, calma, mas isso depende de glúteo médio. E aí vai tendo um grau de refinamento de começar a olhar um pouco além de só aquele pontinho de falha. Então, o tronco é importante e X é importante. Então vai aumentando o grau de complexidade, mas esse grau de complexidade ainda para grande maioria que começa a olhar um pouco melhor, ele ainda é pobre em relação a tudo que pode ter. Na nossa área é super comum o pessoal esquecer que para ter uma boa função não é só efetor, mas tem um sensorial importante. E o que é importante no sensorial aí para o unipodal? Sistema vestibular, sistema visual, sistema proprioceptivo, só citando alguns deles. Né? E se isso também não estiver bem ajustado, pode ter uma falha do resultado observado ali e que quase nunca é levantado, a não ser que esteja sendo analisado um paciente neurológico. Né? Bom, acho que a gente pode resumir, então, qual é a demanda de ficar numa perna só. Numa situação que a gente chamou aqui de postura quieta, a única demanda é a gravidade. Você só tem ela para brigar. E a gravidade é um vetor vertical para baixo. Para vencer, ou na verdade a gente quer empatar com a gravidade, a gente precisa gerar um vetor de mesma magnitude para cima, bem vertical. Para isso, então, a gente precisa empurrar o chão para baixo. Essa ação é principalmente de músculos proximais, então musculatura proximal do membro inferior, extensores, abdutores. A gente precisa de um controle importante do quadril para... só voltando, essa força que a gente está gerando de empurrar para baixo, ela precisa ser transmitida para o solo pelo pé. Então o quadril faz o grosso da força de empurrar, mas o pé precisa estar ativo, transmitindo essa força para o solo. E se o pé está ativo, é o antepé que está trabalhando, que está empurrando e transmitindo essa força para o solo. Então tem um pouquinho mais de pressão no antepé do que no retro. Precisa de um controle ativo do quadril, porque a gente tem um apoio, justamente a história de ter um apoio só no canto, e o quadril suportando essa pelve por baixo vai ser necessário. O glúteo médio, por estar exatamente na linha média do corpo, no plano frontal, ele é um músculo que vai ser muito ativo, mas não é ele sozinho. Todos os músculos pélvico-trocantéricos vão trabalhar, e não só os profundos, pequenininhos lá próximo do eixo do quadril. Tem todo o que é chamado de deltoide glúteo, começa lá no tensor da face lata, lá anterolateral, até o glúteo máximo lá atrás. Tudo isso dá um belo de um suporte para a pelve por baixo. Principalmente na hora que isso virar não só apoio quieto, mas um apoio dinâmico durante a marcha, durante a corrida, durante as funções. Né? Porque os músculos vão estar pré-ativados no momento de sustentação para uma pré-propulsão. Né? E isso vai mudando a cada momento do contato do pé no solo em relação à posição do centro de massa. Né? Então, contato inicial, apoio médio, né? Enfim... Essa conversa agora me lembra muito aqueles estudos de eletromiografia pegando a ativação muscular, e aí dá para imaginar bem essa imagem mesmo, assim, né? Durante o apoio, aquela ativação vindo ali na região mais proximal de quadril, envolvendo justamente essa região do deltoide pélvico, deltoide glúteo. Deltoide glúteo, não conheci esse termo, interessante. E aí, a depender do sentido do deslocamento, a gente vai ter mais ação posterior, mais ação lateral, se você está falando de um deslocamento para frente ou para o lado, enfim. Exato. Então, durante uma atividade dinâmica como a marcha, vai ter um revezamento dessa musculatura, começando com mais anterolateral, numa marcha para frente,
Começando com uma ativação mais anterolateral e terminando com posterolateral. Então, essa simplificação de dizer que tudo ali depende do glúteo médio é realmente simplista. Só um tiquinho, Rafa. Obrigado. E aí, então a gente já tem uma base que vem do membro inferior, da pelve, e a gente precisa do tronco estável em cima. Não adianta ter a base e o tronco tá molão lá em cima, balançando. Então, precisa ter um ajustezinho de estabilidade central, que é suave. Como o corpo já deve estar alinhado no eixo, ele só precisa não sair do eixo. E isso é um tônus muito simples, muito leve que ele precisa ter, mas é um tônus circular, né? Ele precisa estar pegando toda a circunferência do tronco. Então, por isso a pressão intraabdominal, transverso, diafragma, assoalho pélvico, um bom equilíbrio entre tórax e abdômen, gerando essa ação de sustentação do próprio tronco. E lá em cima, o sistema nervoso precisa ter a capacidade de manter a cabeça fixa no espaço. E isso vai ter uma influência muito grande das vias sensoriais, especialmente visão e labirinto, sistema vestibular. Então, nessa cadeia toda de coisas funcionando, se a pessoa tem uma falha no unipodal, e essa falha, como a gente disse no início, não é só conseguir ou não conseguir, não é dicotômico, é o como faz. Então ela começa a balançar, está balançando para os lados ou está rodando, o joelho está vindo para dentro e para fora. Então a gente vai ter que tentar fazer uma análise qualitativa do que está falhando para tentar achar a causa. Para tentar inferir de onde vem a falha, né? Exatamente. E, novamente, o Cássio trouxe a gente estava falando do quadril, trouxe a importância do tronco, percepção em relação à posição da cabeça, sistema visual, sistema proprioceptivo também. E aí ele comentou dessa parte do ajuste tônico ali importante do tronco. A gente está falando do apoio unipodal, mas novamente, enquanto o tronco, enquanto o ajuste também antecipatório para os deslocamentos, né? Então, enquanto ali sustentação do próprio tronco, mas sustentação e direcionamento a depender, né? A gente está falando do apoio unipodal enquanto também presente nas atividades de deslocamento, ele ali enquanto ajuste antecipatório para favorecer um deslocamento para um lado, para o outro, para frente e para trás. E acho que tem um detalhe importante que a gente está falando bastante da importância do proximal, e isso tem muito a ver com a mudança da base de apoio, né? Então, quando a gente vai estudar equilíbrio, né, depende dessa projeção da força lá, peso na base de apoio, e sempre quanto menor o limite da base, né, menor a chance de você corrigir, ajustar as coisas vindo pela base, o que aumenta a necessidade de ajuste vindo lá de cima. Então é a história da corda bamba, né? Como você tem uma superfície ali muito estreita, não dá para fazer muito ajuste vindo da base, logo maior responsabilidade vindo das regiões mais proximais, quadril, tronco, que é um ponto relativamente comum de falha no apoio unipodal, justamente porque ele exacerba a necessidade, a solicitação, a boa participação dessa região. Pronto, então aí entendemos qual que é a dificuldade de ficar numa perna só, em apoio quieto, o que precisa ser feito, né, qual é a força e qual que é o controle que o sistema vai fazer. E aí, na hora de treinar o equilíbrio unipodal, que isso na fisioterapia vai ser feito por diversas razões. Alguém que tem entorse de tornozelo certamente vai passar por um treino de apoio numa perna só. Eu diria... Opa, calma lá que é o meu microfone. Desculpe. Alô. Eu diria que até mais, assim, você citou uma situação de entorse. Se a gente for pegar protocolo de qualquer lesão de membro inferior, vai ter primeira fase, analgesia, segunda fase, fortalecimento, treino sensório-motor. A regra é essa, com alguma coisa no meio diferente ali, mas o tal do treino sensório-motor, em que o apoio unipodal é bem estimulado das mais diversas maneiras, está ali em qualquer lesão de membro inferior. Vai ser usado na geriatria, na geronto, para idosos caidores, vai ser usado na neuro, então é algo que vai ser usado muito na fisioterapia. E que bom. Qual é o problema? É que o fisioterapeuta só expõe. Então pega uma pessoa, põe ela numa perna só,
dificulta a vida dela gradualmente, então depois pede para fechar os olhos, ou põe numa espuma, numa superfície instável, e vai dificultando a vida dessa pessoa em ficar numa perna só. Sem ter instruído, corrigido ou treinado uma forma melhor dela se sustentar. Então não se olha para a qualidade, se olha só para a quantidade de tempo que essa pessoa fica. E aí você tem uma pessoa que a gente já está vendo o quanto é difícil para o sistema controlar esse apoio unipodal, porque realmente é uma tarefa que demanda muito de controle, de ajuste. Se a pessoa tem alguma falha em alguma capacidade, o sistema nervoso vai buscar outro recurso. Então, vamos dizer que falhou ali a musculatura pélvico-trocantérica. O sistema vai achar outro jeito, vai jogar mais o tronco superior para um lado, ou vai rodar a pelve, ou vai deixar o joelho cair para dentro. E então, esse recurso que o sistema vai encontrar para tentar permanecer numa perna só, apesar de a gente olhar isso como um defeito, para o sistema nervoso isso é uma solução. E cada vez que você desafia mais o sistema, ele vai buscar mais a solução que ele já conhece. Então, se você só expõe o seu paciente a maiores dificuldades no apoio unipodal, você só vai reforçar cada vez mais a solução que o sistema já encontrou. E que pode ser um valgo dinâmico, que pode ser um tronco que balança para os lados, e que pode ser o uso do braço como ferramenta de contrapeso, pode ser uma cabeça que inclina, que balança. E aí... a chance maior é de vir justamente aquilo que você não quer. Exatamente. Então... acho que a primeira coisa aí é o que você quer com o treino do apoio unipodal, né? O fisioterapeuta tradicional vai só olhar para realmente tempo de que o cara consegue. Então, olha, já está ficando um tempão numa perna só, está equilibrado. Mas se a gente está olhando para a qualidade, a gente vai ver só um reforço do mesmo erro que já acontecia, que expõe essa pessoa a um risco maior. Você falou de um dos usos, né? Entorse de tornozelo, situação clássica de treinar apoio unipodal, né? Que a gente vê na prática o pessoal fazendo. E aí tem uma interpretação, às vezes, muito errada, né? Do que... de uma avaliação de um apoio unipodal, que o pé tá chacoalhando pra caramba. Olha como esse pé tá instável. Tá instável. Caramba, precisamos fortalecer mais esse pé. Então dá-lhe qualquer tipo de fortalecimento. Borrachinha para um lado, para o outro, para frente, para trás. Footcore, tá na moda. E isso. Aquele de dorsiflexores, batendo o pé no... Não interessa. Por mais que não faça nenhum sentido essas direções, isso aí vai melhorar o seu balanço. E aí? E dali para cima? É você torcer para que o exercício em cadeia cinética aberta, com uma resistência elástica, se transfira espontaneamente para uma situação de cadeia cinética fechada. E mesmo na cadeia fechada. E torcer para a causa ser aquilo, né? E mesmo na cadeia fechada, você treinar um recolhimento dos dedos do pé, no que seria o foot core ali. E não uma pressão do pé no solo. E não uma pressão do metatarso no solo. E mais do que isso, não olhar para segmentos acima. Cara, o pé, grande parte das vezes, é reflexo do que está acontecendo em cima. Ele está tentando corrigir o que foi o que teve de falha em cima, né? Grande parte das vezes. No apoio unipodal, isso é praticamente unânime. Assim, existe aquele pé que falha, mas geralmente ele não está tão ativo assim, buscando correção. Quando ele falha, né? O pé que falha tem aquele aspecto de morto. Né? Um pé plano bem evidente. Assim. Que só é feito para você botar no chão e jogar o peso em cima. Ele não tem ação nenhuma. É mais evidente mesmo. Ele não fica buscando isso aí. Não fica buscando. Né? Exatamente. E aí, se a pessoa tirar um pouquinho a lupa ali do olhar só o pé, olhar o segmento como um todo, o comportamento geral, provavelmente ela vai começar a detectar outras coisas importantes também. Sabe uma analogia que eu fiz essa semana passada com os alunos? Se eu pegar uma amoreira, eu quero um pé de laranja e chacoalhar o tronco dele, as folhas lá em cima vão chacoalhar e vai cair laranja. Então eu vou olhar a parte que está balançando mais é o topo, mas a parte que está gerando esse balanço todo tá lá no tronco. Botar isso de cabeça para baixo é isso que a gente acabou de falar. O tronco está balançando e é o pé que chacoalha lá embaixo. Então não é porque a gente está vendo o pé chacoalhar porque o problema está ali. A maior parte das vezes o pé está chacoalhando porque o problema está em outro lugar. Sim, e isso muitas vezes
o físio às vezes entende dessa forma, às vezes o próprio paciente mesmo, porque é o que chama atenção, né? Você olha pro pé, chacoalhando, balançando. Nossa, meu pé não para. Caramba, meu pé não para. É o sinal de que a postura tá instável, né? E é um sinal, só que não é o sinal que a causa está ali. Né? Acho que essa é a diferenciação. Tem que saber ler o sinal e entender a possível causa disso. Né? Animal. E eu acho que daí o que não explorou ainda é a parte dinâmica. Então, numa situação estática, você vai parar numa perna só, com o corpo em cima do pé. Se você aprender a deixar o peso em cima do pé e gerar uma força contra a gravidade na mesma magnitude, você está equilibrado e ponto. Se você começar a desequilibrar, porque perdeu essa força contra a gravidade e o seu corpo vai começar a cair para um dos lados e provavelmente é o lado que não tem apoio. Então, o seu corpo entendendo que você está caindo para a esquerda, ele vai ter a tendência de te jogar para a direita e depois você vai começar a cair para a direita e vai querer jogar para a esquerda. E a interpretação é só estamos caindo, sobe de novo. E quando você entende isso, e quando o paciente entende isso, o equilíbrio unipodal vem é muito fácil. Então dá para a gente ensinar o paciente como se equilibrar e não só desafiá-lo. Agora, quando a gente tem uma condição dinâmica, sempre no nosso ponto de vista... Dinâmica não quieta. Não quieta. A gente sempre vai olhar para a funcionalidade. O que se quer desse movimento. Se a gente quiser fazer um freio numa perna só, o que vai acontecer ali é que eu vou ter que entender onde meu centro de massa vai ser projetado. Ele não está sendo projetado mais para baixo. Ele está sendo projetado para baixo pela gravidade e em alguma outra direção pelo movimento do meu corpo. Então, vamos dizer que eu estou correndo para frente, então meu centro de massa está sendo projetado para baixo e um pouquinho para frente. Se eu quiser frear, eu tenho que botar o pé ali onde o centro de massa vai estar sendo projetado no chão. E para executar o freio, eu tenho que fazer uma força contrária à direção do meu deslocamento nesse ponto. E aí, basicamente, vai ser uma ação excêntrica dos extensores dos membros inferiores. Se for uma questão bem sagital, se tiver outra direção de deslocamento, aí vai ter uma combinação. Talvez tenha que empurrar o chão para o lado, eu vou usar os abdutores, os adutores. Mas entra nisso. O freio e a mudança de direção no apoio unipodal vão ser só a questão de acertar o ponto certo do pé entrar no chão, e a ação de empurrar é sempre feita pela ponta do pé. Então, meteu a ponta do pé lá no chão, fez uma ação excêntrica, uma ação pliométrica, você já resolveu a sua parada. E precisa ter um ajuste de tronco para quebrar essa inércia, porque na hora que você frear com a perna, o tronco vai querer permanecer em movimento. Você precisa que o tronco se ajuste só para se manter. Desacelere também para não chicotear, nesse caso, né, de um freio anteroposterior, tá freando um movimento que você estava correndo, não chicotear para frente. Né? E acho que entra também nisso a importância de entender que grande parte do unipodal depende de plano sagital, musculatura extensora, mas se a gente quer combinar todo esse restante, a gente vai precisar de posicionadores aí que são abdutores, rotadores de quadril e lá no tornozelo-pé, eversores, inversores, dependendo do sentido que eu quero deslocar. Né? Então vamos supor, não vou à frente, mas vou à direita, né? Então, se eu quero ir para a minha direita, provavelmente membro inferior esquerdo empurra lateralmente, combinando os mesmos extensores, abdutores e rotadores laterais de quadril com eversores de tornozelo-pé, a ponto de conseguir transferir essa força para o solo e gerar o deslocamento do meu tronco no sentido oposto. Isso falando em membro inferior. Lá no tronco, um pouquinho mais de tônus até da parede lateral do abdômen para não deixar esse corpo tender a ficar na inércia ali, porque se a perna empurra e o corpo fica, não desloca. Né? Então tem que combinar com o inverso, o oposto ali para gerar o deslocamento desejado também. Perfeito. E aí, isso é uma condição de freio, mas as outras condições em que você quer se manter em movimento, é aquilo que a gente tinha falado. Você vai ter como intenção continuar vencendo a gravidade. Se você põe como intenção vencer a gravidade, as vias mais involuntárias do sistema nervoso, mais subcorticais, vão trabalhar para você empurrar o chão para baixo.
Não precisa e não deve ficar se concentrando em contrair glúteo, contrair abdômen, contrair nada disso. Só pensa em crescer. Se você se mantiver crescendo, sustentando enquanto se desloca, vai haver aquele revezamento de fibras que a gente tinha falado. Então, em algum momento vai entrar mais musculatura anterolateral. Então, vamos dizer que começa com tensor da face lata, glúteo mínimo, glúteo médio, piriforme, glúteo máximo. Então, vai havendo um revezamento das fibras pelvitrocantéricas para permitir o apoio unipodal em cada fase do ciclo. Quando você está com peso mais no calcanhar, mais no médio pé, mais no antepé. Então, a questão dinâmica nada mais é do que revezar um pouco mais, aliás, ativar os músculos que vão ter demanda naquele dado momento. Então, se você é capaz de fazer isso, você se mantém bem no unipodal, mesmo dinâmico. E um último ponto que eu colocaria é uma questão que já está presente na sua fala, que é o timing, né? O timing passa a ser muito importante, e principalmente saindo de um deslocamento um pouco mais lento, tal qual a caminhada, para um deslocamento um pouco mais rápido, em que o tempo de contato no solo reduz e vai lá para 250, 240 milissegundos igual a corrida, você tem que chegar resolvendo. Se atrasar, acabou. Não tem tempo para resolver depois e corrigir. Ou chega bem ou acabou, né? Perfeito. Acho que essa é uma questão que é fundamental. A nossa área, repetindo pela milésima vez, nossa área olha para músculo como tendo duas valências, força e flexibilidade. Esquecem completamente o timing. Não adianta você ter força para carregar um carro nas costas se esse músculo entrar atrasado. Perdeu, já era. Perdeu o Playboy. E isso a gente vê constantemente. Aí você fala, não, olha esse apoio unipodal, tá bom. Aí você vai colocar uma dinâmica de troca de passos com o apoio unipodal, o cara toca, afunda para depois ganhar. Toca, afunda para depois... Não, acabou. Se isso acontecer, acabou. Não importa o quanto que ele ficar bem parado. 10 segundos, talvez ele viva um pouquinho melhor do que quem não conseguiu, mas correr bem ele não vai. Exatamente. E última coisa que a gente, quando fala de movimento, olha muito para o sistema motor, né? Então, o Franco já expandiu isso para o sensorial, mas toda a parte hemodinâmica, toda a parte visceral vai ser importante também. Se eu ficar na perna só e baixar minha pressão e faltar sangue na cabeça, eu vou cair. Então isso a gente raramente vai pensar, mas num paciente acamado, por exemplo, que você levanta esse paciente do leito de hospital e vai fazer um treininho unipodal com ele, de repente não vai ficar porque o limitador é outro. O limitador é outro. Então, olhar além, parar de olhar para o glúteo médio, vamos olhar além, entender toda a funcionalidade, o que tem de demanda naquela tarefa e o que pode estar falhando. Então, espírito investigativo, que a gente sempre fala aqui, vontade de solucionar problemas, e aí a gente então vai ser capaz de treinar o nosso paciente a fazer um unipodal melhor e para ele viver mais. Posso propor um desafio para os ouvintes aí, na semana que a gente lançar esse podcast? Hashtag 100, como que é o nome do episódio? Sem um pé no chão. É isso o nome do episódio? Hashtag sem um pé no chão. Mande pra gente o seu vídeo. Pode ser via stories? Pode ser. Marca a gente. Marca a gente. E tem que ficar pelo menos 10 segundos. Pra gente garantir que a pessoa tem Quanto tem o vídeo de stories? Risco. Tem 10 segundos. Tem 15 segundos. Tá bom. Aí você marca a gente posta e a gente vai comentar. E aí, tá Show. bom ou não tá? Show. Dos 10 segundos é obrigatório, senão você nem manda. Treino de corpo inteiro, não vai filmar só o joelho, né? De lado, de frente? Não, frente, como conseguir uma tomada? De frente, né? Idealmente. Seria bom ter os dois, mas para facilitar, vamos de frente. E é isso, manda pra gente. Aí marcou, a gente vai comentar. Tá bom, não tá? E é isso. Boa? Eu só vou com... O meu comentário vai ser: teve ou não teve Tredelenburg? Já deixo claro. Boa. É isso aí, pessoal. Agradeço aí quem ouviu. O nosso 100º episódio. Vamos para mais quantos? Mais 100. Mais 100, depois a gente dobra a meta. E aí vai. Boa. Deixa eu só fazer uma consideração aqui. Já que a ideia é profunda, leve e descontraída,
Vamos parar com esse reducionismo, né? Pelo menos quem ouve a gente aqui, vamos tentar entender um pouco mais, porque uma coisa que eu falei recentemente com o pessoal da graduação, da pós-graduação, desculpa, eles chegam na pós-graduação querendo respostas, né? A vontade é essa, como que eu vou tratar tal coisa, como que eu vou fazer isso? Cara, essa vontade é genuína, tem que ter, mas para a gente chegar nas respostas, vamos pensar na pergunta que a gente tem que fazer primeiro e vamos fazer boas perguntas para chegar em boas respostas depois, porque se você não sabe o que você pergunta, não importa a resposta que venha. Você não vai conseguir interpretar. Então, vamos sair só do dicotômico, vamos aprofundar um pouquinho mais, que isso vai fazer diferença. É angustiante, incomoda na hora, mas no longo prazo resolve muito. Perfeito, isso aí. Terminando com uma bronca. Desabafo. Bronca direcionada ainda. Você viu não foi direcionada não. Foi porque se serviu naquele contexto, provavelmente mais gente pode se beneficiar da ideia, entendeu? Eu me beneficio. Então, por que não outros? Exatamente. É isso aí. Muito obrigado para quem ouviu aí o nosso 100º episódio. Aguarde aí pelos próximos 100. Vamos trazer gente cada vez melhor, além da gente, que a gente é meio fraco. E é isso. Eu agradeço quem esteve ouvindo até agora. Até o próximo episódio. Valeu. Se você ouviu até agora, apoia a gente.